Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Como essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo devem ter ecoado no ouvido dos seus discípulos. E como elas ecoam hoje nos nossos ouvidos. Conhecendo pouco ou muito as Sagradas Escrituras, nós podemos identificar qual é o perfil mental, o perfil social dos fariseus na sua relação com nosso Senhor Jesus Cristo e na sua relação com as pessoas do seu tempo, sobretudo aquelas que não pertenciam ao seu grupo social, que não pertenciam a seu status social. E também conhecemos o perfil violento de Herodes, que foi aquele que mandou assassinar João Batista. E no processo de formação dos discípulos, de preparação dos discípulos para assumirem a missão e serem multiplicadores da presença de Jesus neste mundo, em meio a uma discussão ali sobre pães, que os discípulos não haviam levado muitos pães, Jesus Cristo chama-lhes a atenção pela questão da fé que os movia e, ao mesmo tempo, da sua capacidade de compreender toda a realidade da missão na qual eles já estavam inseridos, e coloca também este alerta: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. Isso é uma expressão muito forte, porque ela também nos educa, ela também nos ensina, ela também nos chama para o centro do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo e nos alerta para termos também este cuidado. O fermento dos fariseus é exatamente esta hipocrisia, este orgulho, esta autossuficiência, esta arrogância que é identificada por nosso Senhor Jesus Cristo como uma doença, e uma doença contagiosa que pode afetar a todos e que poderia também afetar os seus discípulos. A doença de se fazer melhor do que os demais, de se apresentar como superior aos simples mortais. Então, este cuidado precisamos ter o tempo todo, inclusive no tempo presente, inclusive no hoje da nossa vida, para que não queiramos ser os cristãos de um nível superior, os cristãos mais virtuosos do que os demais, praticantes da fé com maior validade do que as demais pessoas, porque temos maior conhecimento, porque temos maiores dons, porque temos maiores habilidades do que os cristãos comuns. Este é um pouco o fermento dos fariseus
que Jesus Cristo alerta os seus discípulos para não se deixarem contaminar por esta doença, por este fermento. Além do fermento de Herodes, que é ainda muito mais grave, porque Herodes já tinha uma casca que se apresentava bonita. Herodes admirava São João Batista, ele temia São João Batista, ele sabia e identificava São João Batista como alguém que tinha a verdade em si, como um homem justo, como um homem verdadeiro. Mas quando ele foi confrontado no seu poder, ele foi capaz de matar São João Batista. Ou seja, é uma doença ainda mais grave porque a sua prática não acompanha a sua expressão. Ele não foi capaz de ceder à sua visão que ele tinha sobre São João Batista, embora ele o admirasse, embora ele desse razão às suas palavras e à maneira como São João Batista conduzia ali a sua missão de ser o precursor do Salvador, o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi capaz de matá-lo, ele foi capaz de ceder de maneira covarde, de maneira cruel, para não ver o seu poder colocado em xeque. Todos nós conhecemos a história de Herodes, Herodíades, a situação da festa, da qual nasce a decisão, o mandado de assassinar São João Batista. Então Jesus Cristo, ao chamar a atenção para termos cuidado com estes fermentos, é para dizer, são fermentos do maligno, são doenças que podem nos afetar de maneira silenciosa e quando percebermos já estamos tomados por ela. São ensinamentos que Jesus Cristo dá, que serviram para os seus discípulos e que devem servir também para o cristão, a cristã de todos os tempos e lugares, porque o tempo inteiro ela vem e volta e cada geração é afetada por este fermento e cada vez que um ou outro ou muitos se sucumbem, se entregam, há uma crise de fé, há uma crise da presença de nosso Senhor Jesus Cristo e dos valores do Evangelho. Então, para aqueles que são convictos, para aqueles que professam essa fé e se fazem o próprio Cristo neste mundo enquanto responsável por multiplicar e passar adiante a sua missão, este cuidado deve ser permanente. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos auxilie a termos sempre ouvidos abertos, olhos abertos para ver e entender tudo aquilo que é valioso para o cumprimento da nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.